Que a voz do Senhor venha ao teu encontro nessa noite. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 24. Todos os israelitas, todo o exército de Israel, diga o exército, vendo aquele homem, fugia de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem? Pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a sua própria filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Volta um pouquinho para trás. Primeiro versículo. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da região de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, mais de 2 metros de altura, 2 metros livres. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça, uma armadura de escamas, cujo peso dessa armadura era de 5.000 siclos de bronze. Trazia também caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da lança dele era como um eixo de tecelão, um eixo que ficava entre 2 rodas, um ferro gigantesco. A ponta da lança, só a ponta da lança, 600 siclos de ferro. Diante dele ainda ia o escudeiro para levar o escudo, a espada e os demais utensílios. Parou esse homem, esse monstro, esta peça, parou e chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou filisteu, e vós, servos de Saul? Faz o seguinte, disse o monstro: escolhei dentre vós para que nós vamos? Por que vamos gastar tempo derramando sangue, se machucando, nos ferindo? Para quê? Escolha um aí entre vocês, escolha um que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então vocês serão nossos servos. Disse mais o filisteu: hoje eu provoco, eu afronto, eu desafio as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos.
Ouvindo Saul e todos os de Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Verso 24 de novo. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Quem pode enfrentar esse monstro? Quem pode? Olha, quem matar esse homem, o rei vai acumular grandes riquezas sobre o indivíduo, e ainda vai dar por esposa a filha dele. Verso 26. Davi, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo: Que vocês estão falando? O que farão ao homem que ferir o filisteu, que é? E tirar a afronta de sobre Israel? O que vai acontecer com esse homem? Olhe para mim. É só um começo hoje. É só para a gente começar. Talvez nosso próximo encontro nós leiamos em outra versão para mostrar cada espessura, cada centímetro, cada grama, cada esquema aqui desse homem. Mas vamos lá. Vocês perceberam que na primeira fala Davi não estava. Do versículo 1 ao versículo 11, Davi não estava. A partir do versículo 12, o Davi está saindo de casa. A partir do versículo 12, que nós não lemos hoje, Davi está saindo de casa para levar pão, para levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra. Quando Davi está chegando, acontece essa conversação aqui. Quando Davi está chegando ali, então acontece, ele ouve os soldados falarem. Davi ouve os soldados falarem. O que vai ganhar quem enfrentar o filisteu? O que vai receber quem ferir o filisteu? O que vai acontecer com o homem? O que vocês falaram mesmo? Essa foi a parte que Davi ouviu. Só que veja, todos sabiam disso. Então a lição para hoje aqui, para sermos breve, a lição para hoje é: por qual informação nós somos guiados? Por qual ensino nós somos guiados? Porque talvez você tenha na sua memória, talvez como eu, você já ouve a Bíblia desde muito pequeno. Desde que eu me entendo por consciente, eu ouço histórias da Bíblia. Desde que eu tenha a minha mais tenra consciência, minha mãe me contando história de Jó, de Davi, de Abraão, de Ananias, de Safiras. Desde muito novo eu ouço isso. Agora veja, quantos de nós somos guiados pela voz do Senhor? Porque talvez você aqui dentro hoje tenha um monte de informação literária, tenha um monte de texto aí na sua memória. A questão é: qual voz, irmão, qual voz, irmã, te coloca em movimento? Porque todo mundo ficou tomado aqui pelo Golias. Todo mundo ficou tomado, eu falei monstro de propósito. Todo mundo ficou tomado pelo grandalhão, pelo tamanho do escudo dele, pelo tamanho da espada dele, pelo tamanho da armadura dele, por quanto pesava a ponta da lança dele. Todo mundo ficou domado, em êxtase, ficaram amedrontados, ficaram tomados de pavor. O Davi, ele viu o monstro também. Ele passou e ele viu o monstro aqui do versículo 12 para frente, ele passa e ouve, e ele fala: quem é esse doido aí que está falando isso? Ele viu tudo que o cara tinha. Qual informação te coloca em movimento?
Você é uma pessoa habilidosa para fazer o texto virar a voz de Deus? Você tem o hábito de confessar, de verbalizar o que Deus diz, ou fica na memória? Gente, memória não quer dizer nada. Existem cristãos que falam assim: Deus sabe o que eu quero, eu não preciso falar. Precisa sim. Se você crê, você fala. Isso disse o salmista, isso o apóstolo Paulo repetiu mais tarde: eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu digo. Fé não é uma coisa parada, estática. Fé é alguma coisa ativa, meus irmãos e minhas irmãs. Fé que é passiva não é fé. As pessoas têm a mania de falar assim: todo mundo é filho de Deus. Não é não, senhora, não é não, senhor. Todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo é amado por Deus. Todo mundo é procurado por Deus. Mas todo mundo não é filho de Deus. Você é guiado por um texto literário? Ou você tem o hábito de confessar, de verbalizar a voz? Olha o que o Davi disse: eu ouvi bem? O que vai ganhar o homem que derrotar esse maligno? O que vai receber o homem que derrotar esse maligno? O que vai acontecer com esse homem? E tirar a afronta? E remover a afronta? Olha o versículo 26 comigo, só para eu continuar aqui, olha só. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu? E tirar, e remover, e tirar, e remover a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso? Quem é esse lascado aí, que afronta, que desrespeita o exército de Deus vivo? Como é que vocês deixam? Está vendo o que ele está falando? Todos poderiam falar isso, irmãos e irmãs, mas só o Davi fala. Quem é, pois, esse qualquer um aí? Quem é esse incircunciso, esse descomprometido, esse filho de Balaão, esse filho do cão? Quem é esse aí que afronta o povo de Deus? Ele está falando isso. Então você é impressionado pelo tamanho da lança do Golias? Por quanto pesa a ponta da lança do Golias? Pela armadura que o Golias usa? Pela bota que ele vestia até os joelhos? Você se deixou impressionar pelo Golias, pelo mal? Você se deixou impressionar pelas tempestades? Você se deixou impressionar pelo aparente, meus irmãos? O que queima no nosso coração? O que queima no seu peito? Hoje em dia está faltando homens e mulheres radicais. E por favor, não entenda a palavra radical erroneamente, porque hoje em dia nós vivemos em um tempo que desconstruímos as palavras e começamos a redefinir tudo. Existem coisas, irmãos, que nós não podemos redefinir. Eu sou um pastor de absolutos. Está na moda hoje ser crentes liberais. Sabe, crente pode tudo. Sabe, crente que fala todos, todas e todes. Pegaram? Entenderam? Eu não preciso ser mais claro, preciso? E não é que eu sou preconceituoso, não. Nada de preconceito. É uma igreja aberta para tudo e para todos. Agora a palavra vai ser pregada. Então você não poderia se alistar para ser um radical. Agora não pense em radical como pensam os idealistas, para não ser muito agressivo aqui. Radical quer dizer enraizado. Mas hoje radical, sabe o que é radical hoje? Radical hoje é ser nazista. Radical hoje é ser esquerdista. Radical hoje é ser direitista. Radical hoje é um monte de coisa que não é. Radical é ser alguém com raízes. Você tem raízes. Sabe por que nossas crianças passam pelo que passam? Porque os pais não têm raízes. As mães não têm mais raízes. Abandonaram as raízes. Povo sem raiz é povo sem futuro. Povo que não tem raiz é povo sem futuro. Então, que tal se você hoje em dia começar a se posicionar como um radical, de acordo com a definição correta da palavra?
Seja um radical bíblico. Se Deus diz sim, eu digo sim. Se Deus diz não, eu digo não. Se Deus diz fica, eu fico. Se Deus diz vai, eu vou. Que tal se você ser assim? Mas muitos de nós somos alimentados pela televisão. Muitos de nós somos alimentados pelas mídias sociais. Muitos de nós somos alimentados e gerados pelas mídias de plantão. Que nós acordemos, meus irmãos. Aqui nós temos um exército inteiro, queridos. Nós vamos continuar esse texto por algum tempo aqui, mas nós temos um exército inteiro aqui, queridos, que ficou impressionado com quem? Com Golias. Agora o Davi, por quem que ele era impressionado? O Davi é aquele que disse o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Diz do Senhor, diz de Deus: Deus é meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu esconderijo, ninguém me derrubará. Esse é o Davi. Ele não tem visão do Golias, ele tem visão de Deus. Você tem visão de quem? Você tem informação de quem? De quem é o Golias? De quanto ele pesa? Qual é a altura dele? A grossura dele? O peso dele? Ou você tem informação de quem Deus é? Davi chegou a dizer assim: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. E aí, vamos dizer? Ou vamos ser impressionados pelo Golias? Vamos ser impressionados pela aparência do Golias? Está faltando hoje crentes radicais, não crentes que aparentam ser radicais. Está faltando hoje homens e mulheres enraizados no Evangelho. Precisamos confiar no Senhor, depender do Senhor, olhar para o Senhor e fazer o que o Senhor mandou fazer. Mesmo que a gente se machuque, mesmo que a gente entorte o pé, a gente precisa ficar firme. Seja um cristão radical, uma cristã radical, um homem e uma mulher em quem Deus pode falar assim: meu filho, minha filha. Um homem e uma mulher aonde Deus pode escrever o nome dele. Você entendeu? Então não se impressione, não se impressione com a aparência do Golias. Não se impressione com o escudo do Golias. Não se impressione com a espada do Golias. Não se impressione com a lança do Golias. Mas deixe que a palavra de Deus te levante, te ilumine, te energize, que você fique firme. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora.